Boa tarde, então. Né? Vai falar um pouquinho mais dos blocos que fazem parte do Machine Learning. Vamos lá. Bom, eu estava aqui, pessoal. O que eu estava comentando com vocês como a gente viu nas aulas anteriores, lá nas primeiras aulas, quando a gente fala de Machine Learning, eu tenho dois tipos importantes de Machine Learning. Um tipo que a gente chama de supervisionado, aprendizado de máquina supervisionado, e o não supervisionado. E tem um terceiro que é um aprendizado por reinforcement, né? Quando você dá, como se você dá uma premiação. Começando pelo o não supervisionado, é um tipo de machine learning onde eu não tenho os labels. Tá? Então, por exemplo, imagina que a gente já fez aqueles exemplos lá, por exemplo, eu tenho um dataset, né, de um monte de imagens de gatos, mas eu tenho a imagem do gato e sei que aquilo é um gato. Eu tenho a imagem de um cachorro, sei que é um cachorro. Né? Com isso, eu sabendo qual é a minha resposta, tendo a minha resposta e tendo os meus dados, lembra? O desenho que tudo que a gente analisou, que a gente escreveu de machine learning, na verdade, aquilo eu estava me referindo ao supervisionado. Mas eu tenho modelos não supervisionados que eu não faço, eu não tenho essa saída. Mas como é que eu trabalho? São modelos, por exemplo, que a gente usa para autoencoder, aqui no caso, eu dado uma entrada, eu codifico, eu consigo fazer da entrada, eu chego num modelo, por exemplo, e depois crio uma saída. Eu uso isso para fazer filtros, por exemplo, né? É muito comum, nós vamos até usar um pouquinho, alguns modelos não supervisionados, por exemplo, caminhos, que é quando eu faço, por exemplo, junto, por exemplo, imagina que você tem uma série de dados de compras de as pessoas comprando num supermercado, né, comprando os vários itens. O que eu posso fazer, dado os dados, eu aglutinar os tipos de compra em determinados grupos. E com isso eu começo a tirar análise, fazer uma análise, ou tirar insights. Ah, o fulano A comprou esse tipo de produto, o B comprou aquele tipo de produto. E eu começo a juntar, né, aqueles dados em clusters. Então, um sistema de clusterização. Então, são sistemas que eu não tenho saída. O que significa aquele cluster? Não sei. De repente, eu vi que vem várias pessoas que compram o produto A, o produto B, o produto C, eles devem ter uma certa característica. O cara compra cerveja e picanha, então deve ser um pessoal que gosta de churrasco, né? Algo desse tipo, né? Já que tem casos clássicos, por exemplo, que desde a minha época eu trabalhava na AT&T, que o Walmart, por exemplo, foi uma das primeiras empresas a usar data warehouse já nos anos 90, e eles observaram, por exemplo, que quando você tinha, em geral, você tinha aumento de venda de cerveja com aumento de fralda para bebê, para você ter uma ideia. Porque tinha a ver que quem ia comprar fralda de bebê não era a mãe, sim era o pai, ele aproveitava e levava cerveja. Então o pessoal mudou as gôndolas para colocar cerveja perto, os packs de cerveja perto dos packs de fralda, para você ter uma ideia, no Walmart lá dos Estados Unidos. Né? Então, analisando os dados, né, eles criaram modelos, né, que tiravam conclusões. Então, mas usavam dados não supervisionados. Né? Um parecido com isso é esse de reinforcement, que na verdade eu tenho os dados de partida, aí tenho uma noção mais ou menos da saída e eu vou tentando chegar lá. Nós não vamos trabalhar com esse tipo de modelo. O que nós vamos trabalhar muito são os modelos, então, os modelos, principalmente os modelos supervisionados, né? Modelos de machine learning supervisionados, que basicamente o que é? Né? Por exemplo, nós vimos o exemplo na aula passada, né? Eu tinha os números de entrada, né? Eu tenho os dados de entrada, né? Aí eu vou usar uma rede neural densa, por exemplo, né? Com várias camadas de neurônio, né? Para tentar, então, né? Vou treinar isso, né? E vou tentar predizir uma saída. Então, dado esse conjunto de números que eu treinei, agora eu venho aqui com um número novo e ele vai dizer o que deveria ser a saída. Lembra do X e do Y, né? Então, esse é um tipo de machine learning supervisionado desse tipo aqui. Aí, dentro do supervisionado, uma coisa eu tenho duas maneiras de olhar. Né? Então, primeiro, machine learning, modelos supervisionados são modelos que eu tenho os dados de entrada e tenho o meu label de saída. Tá? Então, sempre tenho as entradas e tenho as saídas. Como eu monto essa arquitetura
me dá um outro nome. Por exemplo, eu posso ter uma rede neural densa, que é a que nós vimos que trabalha com número. Né? Eu posso ter uma rede neural onde eu faço convolução. Né? Eu posso ter outra que é recorrente, que é um outro modelo que eu vou usar é muito usado para linguagem natural, né? Natural Language Processing, para mim conseguir, por exemplo, trabalhar com textos, né? E assim por diante, autoencoder e tal. Então, eu tenho três grandes tipos de machine learning: supervisionado, não supervisionado, que tem a ver com ter os labels ou não. Dentro do supervisionado, que é o que a gente mais utiliza na área de engenharia, o que é mais utilizado hoje em dia, a gente tem uma classificação interna aqui que depende do tipo do modelo que a gente está utilizando, ok? Beleza. Então, a gente vai usar muito, né, dentro do supervisionado, tanto os Dense Neural Network, né, o Forward Neural Network, como os modelos convolucionais, tá ok? Então é isso que a gente vai usar. Depois, o pessoal perguntou no início, eu vou deixar para vocês, existe um professor do MIT, o professor Lex Fridman, que eu vou deixar o link, vale a pena vocês assistirem, tem umas aulas dele muito legais, que ele vai entrar bem em detalhe, desde o zero, mais ou menos o que a gente viu desde o início do curso agora, mas a gente fez com foco no TinnML, ele faz um foco mais geral. Tá? Mas legal. Agora, independente se é dentro dessas áreas, do tipo de arquitetura que eu estou usando, né? Se é para fazer uma rede neural direta ou uma convolucional, eu ainda posso fazer um segundo tipo de separação. Né? Esses modelos supervisionados de machine learning, eles, em geral, são classificados em dois tipos. Eu posso ter um tipo que é usado para fazer regressão e um tipo que eu uso para fazer classificação. Alguém pode me dizer qual a diferença de regressão e classificação? Vocês têm ideia qual é a diferença de uma coisa e de outra? Vou dar uma dica. Ó. Aqui eu tenho uma regressão, aqui eu tenho uma classificação. Mas, poxa, os pontos parece que são até mais ou menos os mesmos, né? Tem o mesmo jeitão aí, né? Quando tem esses pontos que eu tenho aqui. Você imagina que são os dados. Regressão tem mais a ver quando eu quero uma saída numérica. Regressão é o que nós fizemos na aula, lembra na aula passada, que nós tinha alguns números de entrada, né? E eu fazia o quê? Eu fazia eu queria descobrir qual era a reta que passava, que tinha o menor erro que passava pelos pontos, né? Eu fazia uma regressão linear ali, né? Foi um exemplo que nós fizemos na aula passada, foi uma regressão linear. Né? Agora, eu podia, por exemplo, na verdade, em vez de ter uma reta, essa mesma reta, eu podia considerar ela como uma espécie de um boundary aqui, né, um divisório, e eu podia classificar, separar os dados, eu tenho um conjunto de dados, e os dados ser separados em dois grupos. Olha, então, dependendo então eu posso ter um modelo, eles são muito parecidos, a saída deles que são diferentes, né? Eu posso fazer um modelo de regressão que vai me sair, por exemplo, imagine que eu estou fazendo um modelo de regressão para descobrir a temperatura, por exemplo. Eu quero saber, por exemplo, eu tenho um monte de dados, vários dados de pressão atmosférica, ou como é que foram os dados no passado, e eu quero descobrir qual vai ser a temperatura de amanhã. A temperatura de amanhã vai ser 25 graus, vai ser 22 graus, etc. Né? Isso é regressão. Mas eu podia usar muito próximo do modelo e dizer, olha, se for acima de um certo valor, vai estar frio, se abaixo de um valor, vai estar quente. Então, regressão quando eu pergunto qual a temperatura vai estar amanhã. Eu vou fazer uma predição, né? Vou prever, né, qual a temperatura do dia seguinte. É um valor numérico. E quando eu classifico, quando eu pergunto amanhã vai estar frio ou vai estar calor? Olha, esses dados que eu estou entregando para vocês são dados, por exemplo, capturados num laboratório de pessoas com câncer. Essa célula, ela pode ser cancerígena ou não. Né? Essas filmagens é de um cachorro ou não. Né? Então, isso é classificação. Inclusive, o grande foco do nosso curso é classificação. Né? Por quê? O TinnML, ele usa muito, a gente trabalha mais com classificação do que com regressão. Eu estou muito mais interessado em saber se
Ah, detetei o som que eu estou procurando. Ah, esse som é de uma pessoa, não é de uma pessoa. Ela falou tal palavra, não falou tal palavra. Ah, essa máquina está funcionando bem, não está funcionando bem. Ah, eu tenho uma anomalia, não tenho uma anomalia. Né? Eu tenho uma pessoa aqui, não tenho uma pessoa aqui, pela imagem. Né? Olha, essa peça está boa, essa peça está mal, está má. É muito usado para classificação. Difícil saber, essa peça está. Ah, eu fiz pela foto, essa peça está mal, essa peça ela tem uma característica do ar. Não, eu não consigo fazer isso, ainda mais com TinyML. Eu consigo fazer com modelos mais bodosos. Então, o nosso foco é classificação. Mas, antes de entrar na classificação, eu acho que vale a pena a gente continuar o que estava fazendo da aula passada, né? Relembrar um pouquinho o que a gente fez na aula passada, que no fundo o que a gente fez foi trabalhar com o modelo de, de regressão. Lembra? Só para lembrar vocês, a gente tinha um conjunto de dados de entrada, lembram? Que eram os dados X, né? Que eram meus dados aqui de entrada. Eu tinha um conjunto de dados de saída, que eram meus Y, que era a minha resposta, ou os meus labels. E eu apliquei no modelo de machine learning para mim conseguir as minhas regras, para conseguir extrair o meu programa ou os meus parâmetros dos modelos, certo? Então, veja bem, eu não comentei com vocês, mas agora vocês sabem, isso é um modelo de machine learning supervisionado. Por quê? Porque eu tenho as respostas. Eu tenho os dados de entrada e tenho os dados de saída. Então, quando eu tenho esses dois tipos de dados, esse modelo que eu vou usar aqui dentro é um modelo supervisionado. Tá ok? Beleza. Vamos começar a escrever de pouquinho diferente do que a gente viu. Então, a gente viu que a gente tem, na verdade, eu tinha aqui, olha, eu posso dizer que eu tenho um vetor de entrada, né? E o meu modelo criou, a gente aplicou isso, né? A gente entrou, na verdade, com um número de entrada, né? E tinha um número de saída, que eu tenho um conjunto, né? Um array um array de entrada com várias possíveis entradas. Eu tenho um array com várias possíveis saídas. O que eu queria era calcular, né, o valor do W e o valor do B de tal maneira que, dada essa entrada X, eu tirava o Y, lembra? E aí, para cada vez que eu chutava o valor, eu calculava um erro, lembra disso? A gente pegava lá eu chutava um W, chutava um B aqui, então, eu entrava com X igual a -1, o Y me dava -4. Era o meu Y chapéu, lembra? Ah, legal, -4. Ah, tá bom, -4 menos 3, eu fazia o quadrado do 4, o quadrado do 3, dá 16 menos 9. Ah, me dá um 7 aqui. Ah, legal, 7. Eu vinha aqui e marcava um 7 aqui. Aí eu chutava, eu mudava o meu W. Então, para cada W que eu ia chutando, né, calculava esse erro, né? Eu tinha a função de erro, ou chamava função, também chamada função de custo, né? Muito usado em várias administrações também, tudo, que basicamente é a diferença dos quadrados, o quadrado da diferença desse erro aqui, né? O diferença dos erros. E aí, quando eu somo, eu vou ter aquele quadrado médio. E aí nós vimos que qual que era o nosso goal, né? Na aula passada eu botei por aqui, agora eu inverti, mas era partir, seja de onde for, de um valor qualquer, de um valor aleatório que eu chutava para o W. Eu estou chutando aqui um valor inicial para o meu W. Aqui eu peguei uma variável, peguei um parâmetro só que é o W. E aí o que eu ia fazer? Eu ia tentar chegar nesse valor, né, que era o meu valor onde a minha função de custo tinha um valor mínimo, né, que é o valor mínimo global desse meu negócio. E aí eu tinha um gradiente que tem a ver com a descida, ele me dá a direção que essa bolinha tem que sair. Lembra que eu falei a gente tinha uns parâmetros que chama, na verdade a gente começa a chamar isso de hiperparâmetros, né? Hiperparâmetros são como é que eu vou, por exemplo, eu vou definir qual que é o learning rate. O learning rate é o quanto que essa coisinha tem que descer aqui, né? Qual o valor dela para ela descer. Se ela for muito grande, lembra, ela podia rebater e nunca atingir o mínimo. Se o learning rate era muito pequenininho, ele demorava muito para cair e nunca cai. Então, learning rate é um hiperparâmetro para mim achar um parâmetro. Né? É isso que a gente está querendo fazer. Posso mudar um pouquinho só isso aqui? Só mudei um pouquinho a escrita? Porque aqui eu tinha uma única variável. A gente fez no exemplo passado. Né? Eu tinha uma coluna de entrada, né? Esse feature de entrada só tinha um conjunto de números de entrada para um Y. E aí, agora, então, eu chamei de W1 para o X1 e chamei de um B0. Agora, e legal, está a minha função de custo. Olha o que acontece se eu chegar aqui e colocar um segundo conjunto de entrada. Opa, já começa a complicar, né? Inclusive, a hora que eu vou ver a função de custo, isso já começa a complicar. E aí, na verdade, eu já tenho
na verdade, dois parâmetros, na verdade tem até três, mas aqui eu já tenho dois parâmetros aqui que vão interferir no meu X. Se eu vou tentar modelar isso, ou modelar não, enxergar, a gente já vê que esse negócio começa a já vai para três dimensões. Mas a ideia é a mesma. Em duas dimensões, com duas dimensões eu queria achar esse valor mínimo, mesmo que eu aumente as minhas dimensões, eu quero achar o valor mínimo. O que acontece é que eu posso ter mais de um mínimo. Essa função ela pode ter toda maluca, e eu posso ter mais de um mínimo. E aí eu vou ter que usar aquele famoso o algoritmo que lembra que a gente foi colocando, né? Quando a gente vai derivando e tal, para achar como é que ele vai chamar, né? Que era do algoritmo do gradiente descente, né? Quer dizer, existe um algoritmo matemático que vai ver como é que eu faço o gradiente descente para chegar nesse ponto mínimo aqui, né? E na prática, eu não comentei com vocês, mas na prática ele até teve, vocês viram que na verdade quando a gente for usar no TensorFlow, ele aparecia um S, lembra? Stochastic Gradient Descent, que na verdade ele não vem daqui de cima e desce bonitinho assim. Ele vem, sabe como é que você faz para descer um morro? Você sai de Itajubá, você vai estar em Itajubá, você tá, na minha época tinha o bem bolado, né? Depois que a gente bebia um pouquinho, a gente não descia a linha reta ali, porque aquilo ali era uma decidão. Para chegar na praça era meio complicado. Ou sair da matriz, lá perto do prédio velho da Unifei, e vou descer para chegar na Praça do Domingos Santiago. Pô, depende das cachaças que você toma ali perto da igreja, não tem boteco ali, né? Mas tudo bem. Mas se né, você descer muito rápido, você pode cair. O que você faz? Se tomar muito pinga, né, é o caminho do bêbado. Aliás, tem muita teoria, né? Que para você que analisa, tem livros escritos sobre o caminho do bêbado, né? Então, se eu, em vez de descer direto aqui, quer dizer, ou seja, pegar todos os meus dados e tentar calcular direto a melhor maneira dele chegar no ponto mínimo, o que eu faço é, eu vou pegando batches, ou mini batches, mini conjuntos de dados. E aí o que eu faço, eu desço um pouquinho, desço um pouquinho, desço um pouquinho, desço um pouquinho, vou meio... Isso é só para vocês terem uma ideia, nem se preocupem com isso. E é isso que o TensorFlow vai fazer isso para gente. E depois eu vou deixar uns vídeos legais no final da aula, que vale a pena vocês verem que dá uma intuição bem bacana. E aí, quem quiser depois, a gente entra mais a fundo, vou mostrar opções de entrar mais a fundo. Mas então a gente vai, através do Stochastic Gradient Descent, desse algoritmo, usando mini-bets, eu vou chegar. O meu goal é chegar nisso aqui. Puxa, e se eu botar mais de uma entrada? Aí já complica, eu não vou nem desenhar mais, nem me interessa mais desenhar. Então imagina que eu tenha N entradas aqui. O que eu estou falando, na verdade, quando eu falo que eu tenho aqui, ó, cada uma dessas entradas estão aqui, ó, é o meu input layer, tá certo? Cada uma dessas entradas aqui. São os valores que eu estou entrando aqui, quer dizer, aqui eu tinha, né, que eu estou entrando aqui. E esses valores, eles vão se propagar dentro da minha rede em direção ao layer de saída, lembra? A gente viu isso, né? Eu tenho o meu layer de entrada, aí eu tenho layers intermediários da minha rede aqui e o layer de saída. O que eu vou tentar descobrir são esses Ws, esses Wzinhos e Bzinhos, que é exatamente, né, as minhas sinapses aqui, essas conexões entre, né, todos eles aqui. É importante vocês saberem que isso existe, né, que essa é a ideia. Mas na prática não importa muito isso daí para a gente. Quer dizer, não importa. A gente vai com o TensorFlow a gente vai executando isso daí, ok? Ó, a ideia agora, então, é a gente correr um pouquinho aqui e pegar um caso real, tá? Os dados são reais, mas lembrando que eu comentei com alguns de vocês no início da aula, são dados reais, mas eles já estão um pouquinho, já estão entregues para a gente. Então, na prática, é sempre a parte mais complicada quando você faz um projeto de inteligência artificial, um projeto de data science. Data science seria todo o processo, desde você ter ideia até chegar num deploy de uma aplicação, né? Se é de inteligência artificial, se é de machine deep learning, se é de machine learning, vai variar. Tá tudo dentro desse conceito maior de inteligência artificial, né? Eu tenho muito trabalho, eu tenho que conseguir os dados, eu tenho que juntar os dados, limpar os dados, muitas vezes multiplicar várias fontes e tal, né? No nosso caso aqui, a ideia, nós vamos tentar descobrir, dado um conjunto de dados, tá? Então, se a gente for aqui se a gente for nesse site aqui, ó, tá? É um site acho que não lembro que universidade está isso aqui. A gente tem os caras
coletaram, isso são dados dos anos 70. Eu tenho uma série de, por exemplo, dado uma certa região da cidade de Boston, né, eles determinaram, vamos determinar, por exemplo, qual a taxa de criminalidade, né, qual que é a proporção, o tamanho da casa, quantos anos tem a casa, quantos quartos tem a casa. Então, quer dizer, dependendo de uma série de parâmetros, né, eles determinam, eles têm a ideia e eles dão para a gente quanto deveria valer essa casa. Tá? Então tem um monte de entradas, as entradas, o X, são vários, eu tenho o X, que são os parâmetros de entrada, tamanho da casa, quanto se a casa é velha, etc, etc, etc. Né? São vários parâmetros. E eu sei, dado esses parâmetros aqui da cidade de Boston, eu sei quanto que é um preço médio dessa casa. Então eu tenho 13 features, né, de entrada e um feature de saída, que é o valor da casa. A nossa tarefa aqui, o nosso goal é, a partir destes 13 valores de entrada aqui, desses 13 parâmetros de entrada, descobrir um parâmetro de saída, que é o preço da casa. Tá certo? Legal. Você pode pegar, você pode sair desta página aqui, pegar isso aqui, vir aqui com o teu cursor aqui, save página essa, depois limpar isso daqui, né, e capturar o valor. No caso, o TensorFlow, ele já traz para a gente tem ele tem alguns datasets internos lá, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui se a gente, deixa eu executar isso aqui primeiro, né? Acho que não executei ainda. Deixa eu executar aqui. Deixa eu importar importei o NumPy, estou importando o Matplotlib para a gente fazer umas, né? E importei o TensorFlow, beleza? Aí eu venho aqui, né? Se eu cortar isso aqui, Ctrl X, deixa eu ver se ele vai me. Olha lá. Ó, eu tenho Boston House, Cifar 10, que eu acho que a gente vai fazer um exercício depois com isso aqui, que é, ele tem 10, ele tem imagens pequenas, onde a gente classifica cachorro, carro, etc. O Cifar 100 é a mesma coisa, eu classifico até 100 labels diferentes. Fashion Eminist, que é, eu tenho 10 sapato, bolsa, etc. Filmes do MDB, né? Aqui classifico notícias da Reuters, pela Reuters, se é notícia, se é policial, se é notícia política, se é científica, etc. Tem o Ministry, que a gente vai usar hoje ainda, se acredito que vai dar, Eminist, que são de números. Tá? Alguém já capturou para a gente, deixou aqui, que são imagens de números escritos à mão. Mas esses daqui todos são de classificação. Esse aqui é de regressão, tá? Que é o Boston House. Tá? Então tá lá teclas, blá, 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 blá. Posso abrir para ver, mas enfim. Se você entrar lá, você vai ver que ele entrega para a gente um conjunto. Quando você carregar ele aqui, eu estou dando, estou escrevendo data é igual, ele vai gerar vai pegar esse data daqui. Eu vou mandar ele carregar, trazer para cá, tá? Ele vai trazer, já trouxe bem rapidinho. E ele trouxe, e a saída dele eu carreguei dentro dessas variáveis aqui, desses arrays. Então vamos ver, ó. Ele fez um array, o xtrain, ytrain, que é o x entrada de treinamento, saída de treinamento, entrada de teste, saída de teste. O que eu fiz aqui, gente? Na verdade, ele já me dá como default, quando você entra, se você entrar no load data aqui, né? Ele vem aqui, olha aqui, ó, ele já te dá como opção dividir em 0,2, ou seja, ele vai dividir os dados que ele tem lá, né, que são os dados dos atributos, papapá, que são 60 mil, não lembro quantos dados, não, mentira, são menos dados, 500 e pouco. Ele vai dividir 20%, ele vai separar para testar, que nós vamos deixar fora, não vou mexer com eles, tá? E vai separar 80% dos dados para mim fazer treinamento, para mim poder treinar o meu modelo. E depois eu vou usar 20 para que ele não viu, para mim poder ver se o modelo tem sentido ou não, se ele funciona ou não. É o procedimento que eu sempre faço. Na verdade, eu vou dividir em 3 partes, mas a gente vai ver depois isso ainda no final da aula de hoje. Bom, legal. Olha, então, olha, a primeira coisa, vamos ver o que ele fez aqui, ó. Eu vou mandar ele imprimir, deu um print no. Porque, olha, eu podia pôr direto, tá, gente? Mas se você põe. Se eu ponho aqui direto, ó. Só para vocês verem. Se eu chegar aqui e colocar.
Se a gente colocar aqui, por exemplo, se eu coloco X-Shape aqui, legal, ele pôs para mim, beleza. Agora vamos pegar o Y aqui. O que vocês acham que vai acontecer se eu executar essa célula aqui, ó? Olha lá. O que aconteceu? Ele só está mostrando a segunda. Na verdade, quando ele executou a célula, como eu não falei nada, ele veio aqui, eu estou pedindo o shape, ele veio e pôs na célula. Em seguida, ele veio, o notebook foi executar a segunda linha desse programinha aqui, e ele foi e botou aqui. Né? Então, na verdade, como eu não tem a função de impressão, ele pôs, na verdade, ele mostrou o resultado um em cima do outro. Quando eu uso o print, é legal, porque aí ele fez, o resultado é igual, mas eu aproveitei na mesma célula e já coloquei. Ó. Então, o X-Train aqui, ó lá, é um array, né, uma matriz, que tem 404 linhas e 13 colunas. Tá? E o Y, né, é 404, 404 linhas só. Na verdade, é um valor. Vocês lembram? Porque eu tenho cada uma dessas 13 aqui, é os meus parâmetros de entrada, o tamanho da casa, quantos quartos tem, se tem crime, não tem, etc. Uma série de parâmetros. E esse aqui é só 10 mil dólares, 15 mil dólares, 50 mil dólares, é o valor da casa. Tá? Quer dizer, vamos começar a analisar, vamos dar uma analisadinha. E aqui também, o Y, então, ó, eu tinha 506, tá? Separei em dois. Tá? Vamos, vamos ver o seguinte, vamos explorar o Y aqui, por exemplo. Olha, eu falei para vocês, se a gente vier aqui, vou fazer antes aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, vamos pegar esse Y train aqui, ó. Se eu colocar ele aqui e mandar listar ele, ó, ele está mostrando, né? Ele está mostrando esses 404 valores aqui, ó lá. 15,2, 40. O que é? Isso aqui é 15 mil dólares da primeira casa, 42 da segunda, 50 mil dólares da terceira casa, 21, quer dizer, do primeiro, dos conjuntos lá. Pô, fica difícil. Eu olho isso aqui e não me diz nada, né? Então, puxa, fica difícil. Então, sempre que você tem dados numéricos, é legal você dar uma olhada nas suas características estatísticas, né? Poxa, vamos ver o seguinte: eu estou analisando o preço da casa, né? Qual o valor mínimo, me interessaria saber, qual o valor mínimo, qual a casa mais barata, qual a casa mais cara, qual o valor médio do preço? Ah, tá aqui, ó. A casa mais barata, lembra que anos 70 isso aqui, hein, gente? A casa mais barata era uma casa de 5 mil dólares, a mais cara, né, era uma casa de 50 mil dólares, e o meu valor médio da casa era 22 mil dólares. Legal. Então, uma maneira de ver. Mas como é que se distribui isso? Né? E aí eu consegui ver um valor. Né? É legal sempre a gente vir aqui e fazer um plot desse troço. Né? Olha lá. Né? Ó, isso aqui que eu mandei, plotei o histograma do Y-Train, né? Que o Y-Train, porque são todo o conjunto de valores que eu tenho aqui, né? E mandei fazer tanto dos valores os valores Y do treinamento e do teste, né? Olha, foi legal. Eu vi aqui, ó, os valores estão vindo mais ou menos aqui, ó, começam de 5, né, o valor mais baixo. Tá vendo que o teste é um pouquinho, o teste é o laranjinha, né? Olha lá, tá aqui, eu botei aqui, ó, 1 e o 2, né? Aí eu tô vendo que, legal, eu tenho, na verdade, o que está significando que eles estão bem, a distribuição tá bem legal. Perceberam? Isso é muito importante, tá? Porque se você tivesse separado os dados, gente, é que aqui no caso, a gente, se vocês perceberam, tinha um seed. Quando estava escrito 02, tinha um seed também. Na verdade, esse seed ele garante que toda vez que eu estou abrindo ali, eu estou abrindo sempre com a mesma divisão. Se eu tirar, eu posso botar um outro seed, o seed é um seed de semente de valor aleatório. Estou falando daqui, tá? Quando a gente buscou esse cara aqui, tá? Comentei com vocês, né? Quando a gente botou aqui, opa, tô lá. Eu fiz um teste de 0,2 com um seed 113. Na verdade, é o valor default. O que significa que sempre que você baixar, já existe um seed aqui, existe uma semente na verdade, essa divisão que deveria ser aleatória, ela não é bem aleatória. Ela é aleatória, mas sempre vai começar do mesmo jeito, vamos dizer assim. Então eu consigo fazer reproduzir isso daí, né?
E porque os caras lá, os caras quando fizeram essa divisão perceberam, já óbvio aqui, que já estava uma divisão bonitinha, né? Tanto o valor de treinamento quanto de teste, olha que legal. Quer dizer, eu tenho eu tenho um volume maior de casas aqui em torno de 20 e pouco lá, que é o valor médio, nos dois casos. E tem inclusive um grupo de casas aqui que são bem mais caras. Depois a gente pode até analisar qual seria a razão disso daqui, né? Tem umas casas que valem, vê que elas até se destoam, deve ter alguma razão específica para essas casas serem mais caras, tá? Então a gente é bom, gente, a gente dar uma analisada nessa distribuição disso daí, né? Aí eu posso pegar, eu tenho isso aqui vale de 0 a 400 e pouco, 404, né? Eu posso, se eu pegar o primeiro da primeira casa, lembra? Né? Y, e aí eu tenho aqui, por exemplo, o X, né? Olha lá. Então o primeiro conjunto aqui, ó, esse aqui é o primeiro conjunto dos meus features de entrada. Então é o primeiro é 1,23, então é a relação per capita da taxa de criminalidade, né? Dessa casa é 1,23, assim por diante. Número de quantos anos, deixa eu ver quantos anos eu tenho aqui, ó. É, a questão de quantas pessoas moraram lá, então tu vem cá. E aí vai. Aí você tem. Eu não vou. Não, a ideia aqui não é explorar o dataset, é mais como usar o dataset. Mas vocês viram, num projeto normal, um projeto que vocês vão fazer para o nosso curso, é importante vocês, quando vocês escolherem o dataset, essa é a parte de exploração dos dados. Puxa, como é que eu vejo? Inclusive, é muito mais fácil, em vez de outra. Aqui eu nem me preocupei em passar para pandas. Né? Eu podia trabalhar com pandas, fica mais fácil de eu ver sempre tabelinha, bonitinho. Vocês viram? Eu tive que subir lá em cima para ver. Tive que subir, tive que ir lá na célula de cima para ver. Podia pôr aqui de novo, mas. Para ver o que significa cada um. Mas eu não estou muito preocupado. Agora, para mim, são números. E dado esse conjunto de números de entrada, eu tenho esse conjunto de saída, eu tenho esse número de saída que é o preço da casa. Mas é importante você ter uma ideia do que você está fazendo sempre, né? Legal. Por exemplo, aqui, ó, que a gente vai fazer um pouquinho, vamos dar uma explorada. A gente fez pro Y, né? Vamos dar uma explorada. Aqui o que eu fiz foi dar uma exploradinha, como mais ou menos está variando cada um dos features, né? O que eu fiz aqui, ó, eu peguei, o que eu fiz é para um I, né? Um valor qualquer, um índice, ele pegou um valor, né? Dentro de um range, de uma faixa. De que tamanho essa faixa? Do tamanho do comprimento do trem zero. Podia ser qualquer um aqui, né? Por isso aqui, né? Eu podia também escrever 13 aqui, tá? Eu também não exatamente eu tenho 13 features. Então o que eu estou querendo fazer é de ir variando, para ir variando de 0 até 13, que no caso é 12, né? Porque ele vai de 0 até 13 é o máximo, mas ele vai pegar até 12, né? O que eu quero fazer? Eu quero imprimir, eu quero que ele seja fazer um print do i, que é o feature aqui, né? E quero pegar então qual o valor mínimo e qual o valor máximo. Tá? Então ele veio aqui a gente colocou. Pá, pá, pá. Ah, legal. Aqui é o índice da criminalidade, tal, tal. Então é que eu consigo ter uma ideia, né? Ter uma ideia e um primeiro problema. Posso fazer a mesma coisa que a gente fez lá? Posso desenhar. Então eu venho aqui, eu posso ver. Como é que é a distribuição do feature 2? Deixa eu ver a distribuição do feature 1, né? Vamos ver aqui. Né? Lembrando, porque na verdade o feature é a coluna, né, gente? Então na verdade seria. Estou pegando a coluna 0, a coluna 1, a coluna 2, tá? Então, e aí eu sempre o treino tá igual ao teste, né? Para treinamento é igual ao teste. Mas olha só isso aqui, ele é bem esquisito, né? Então vocês veem que a distribuição não é uma distribuição normal, bonitinha. Até o preço até que fica. O preço é bem razoável, mas as outros features de entrada não necessariamente. E o que não tem problema nenhum, não tem essa distribuição, mas não tem problema. Né? Então, mas eu tenho um certo problema aqui. Cada um dos features, por exemplo, esse feature varia de 0 a 0 alguma coisa a 88, esse aqui de 0 a 100, esse de 0 a 40 a 27, esse aqui de 0 a 1, esse de 0,3 a 0,8. A gente percebe que existe, além de existir uma grande variação, né, eu tenho desde o número 0, um valor 0 ao valor 700, mas pior do que isso, cada um desses features varia nos seus valores. Então, a gente poderia pegar essa entrada agora e já rodar o modelo, tá? Chegar e rodar o modelo, isso aí, direto. Mas eu vou conseguir, eu vou chegar no resultado,
Mas é difícil para uma rede neural entender porque para ela, de repente, esses números aqui que variam de 180 a 700 ganham mais importância pelo número ser grande do que número, por exemplo, 0 a 1. E às vezes não necessariamente. 0 a 1 talvez é mais importante que o outro. Então, a ideia é você tentar fazer um resample, né? Fazer uma normalização. Cada um desses features, né? Eles vão variando de tamanho. Eu posso fazer de várias maneiras de fazer, né? Eu posso, por exemplo, simplesmente pegar cada um desses features e fazer dividir pelo valor médio, eu posso dividir pelo ver o valor máximo, né, etc. Vou pegar o mínimo e o máximo. Um comum com regressão é a gente fazer isso aqui, quer dizer, eu tirar o valor, dada esse conjunto de dados aqui, né? Eu tenho um valor médio dele, o que eu faço? Eu tiro o valor médio para mais ou menos centrar os dados e divido pelo desvio padrão. Com isso, eu consigo fazer os números ficarem dentro de um rango, de uma faixinha mais aceitável. Eu posso fazer isso aí na raça, ó, posso vir aqui escrever, né, calcular o valor médio do treinamento, peguei aqui NP, min, papapá, achar o desvio padrão e aí fazer o treinamento, o valor do treinamento menos o valor médio dividido pelo desvio padrão. E detalhe, e para o teste também, mas usando os valores que eu calculei para o treinamento aqui, tá? Para o treinamento. É um padrão a gente tentar lembrar, eu não mexer com os dados de teste. Eu sempre estou trabalhando com os dados de treinamento, porque não necessariamente eu tenho os dados de teste. Eu quero que os dados de teste sejam os mais não conhecidos possível. E se eu mexer, e se eu renormalizar aqui os dados de teste, sabendo com a média deles, eu já conheço eles. Né? Então eu não conheço os dados de teste de teoria. Mas eu tenho que normalizar para me testar, porque eles não, em vez de ser 20, um quarto, seu número de quartos 1, 2, 3, 4 da casa vai virar entre 0 e 0,8, sei lá, 0,1, então eu tenho que normalizar. Tá? Ou eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui e chamar um pré-processador aqui, por exemplo, dessa outra biblioteca do Skylearn, né, que é muito legal. Ponto, chamei ela aqui, defino o scalar, faço um fit, peguei o X treinamento, criei um fator para fazer a escala, o escalamento aqui, e vim aqui, olha, criei uma nova variável X train normal e X teste normal. Já fiz. Então, ou você faz isso aqui na raça, ou você usa isso aqui. Então, critério de vocês. Se eu olhar aqui agora, olha lá. Ó, a gente tinha visto aqui, variava de 0 a 700. Por exemplo, agora está variando de menos 3 a 9. E cada um deles agora, os rangos estão bem baixinhos, estão muito próximos de 1, né, estão próximo de 0,1 ou próximo disso. Então eu consigo trabalhar melhor. Se eu pegar um caso aqui, ó, olha lá. Tá vendo? Os dados, se a gente pegasse aqui, ó, vamos pegar o caso sem normalizar, só para gente comparar. Que é o mesmo dado, né? É a mesma casa. Tá? Essa aqui é a casa 0, né? A casa da linha 0. Olha lá. Essa é a casa da linha 0, 1.080800521 300, tá vendo? E aqui agora é menos 27. Perceberam que os números estão muito mais próximos, mas é a mesma casa. Eu só fiz normalizei isso daqui, tá bom? Para mim poder entrar no modelo. Pessoal, eu estou indo bem devagarinho, tá? Porque para tentar fazer uma evolução normal da aula passada para essa aula. Tá dando para acompanhar? Tá beleza? Depois eu acho que é legal vocês darem uma olhada, tá? Vocês estão aí, né? Eu não vejo vocês. Alguém me dá um alô que estão aí ainda? Então, sim. Tá bom. Então, legal. E aí, vocês pegam o notebook, eu falo sempre para vocês, vale a pena vocês executarem o notebook, tá? Então, peguem o notebook e executem o notebook. Tá bom? Quer dizer, sobe ele para o Colab ou para o teu computador e vai passando, vê o que eu fiz, faz outros testes, vê suas dúvidas. Puxa, mas por que deu isso aqui? Por que não deu isso? Entendeu? Porque eu acho que vale a pena. Né? Isso aqui, na verdade, eu fiz hoje de manhã, eu fui fazendo aqui e fui pegando e pá, dentro da minha cabeça, mais ou menos o que eu gosto de analisar, o que eu gosto de ver. Né? Não necessariamente vocês têm, às vezes, uma outra linha de ver. Quer dizer, o que tem que ser feito é mais ou menos uma sequência. Baixei os dados,
dou uma analisada nos dados, normalizo os dados. Agora então, beleza, já tenho os dados. Legal. Agora eu vou criar o modelo. E aí vou aplicar o treinamento. Depois eu vou testar os dados, fazer inferência. Tá? Essa sequência é mais ou menos sempre a mesma. Então, a gente vai. Então, vamos legal. Bom, pessoal, nós vamos criar um modelo. Só para a gente lembrar, esse modelo vai ser o vetor de entrada, né? O vetor de entrada, né? Vai ser, né? O meu primeiro layer do meu modelo vai ser 13 neurônios, né? Vai ser 13. Tem que ser um neurônio de tem que ser um layer com 13 neurônios, onde cada neurônio é um feature. Lembra daquele desenho que a gente tinha feito lá no. Tenho até medo de voltar para a apresentação, mas. Deixa eu ver aqui. Né? Aqui, ó. Esse é o primeiro layer, certo? E aí agora nós vamos definir qual é o modelo desses layers intermediários para chegar na saída lá. Né? E não é que deu problema? Putz, eu não acredito. Não devia ter. Olha só. Bom, mas eu acho que eu consigo ir mudando aqui, acredito ou não. Vamos ver. Bom, tenho 13. Então agora, olha, a gente vem para esse, a gente vem para esse. Eu vou definir então qual vai ser o meu modelo. O meu modelo vai ter 13 neurônios de entrada. Aí eu decidi que ele vai ter 20 neurônios na minha camada, tá vendo que eu estou mostrando aqui em cima, né? Você deve estar vendo aqui. Porque eu não estou mais. Então, e aqui, né, aí eu tenho esse layer que é um layer de 20. Podia ser 16, podia ser 13, podia ser 2 layers, 3 layers. Em geral, eu conto para você o seguinte: ainda mais esse modelo não é um modelo tão complexo. 1 ou 2 layers está de bom tamanho. Depois, se vocês quiserem fazer exercícios para ver se melhora, vocês vão conseguir chegar mais próximo do resultado, olha, puxa, eu vou fazer um layer de 13. Eu entrei, o meu input é 13, então eu vou fazer o segundo 13 também. O primeiro escondido. Mas vou botar mais dois de 13. Um de 13 e um de 6, por exemplo. Ou os números, potência de 2. Vou botar 16 e 8. Pode ser maior, pode ser menor. Não, por exemplo, eu usei 20. Chutei um número qualquer. Podia ser 16, 8. Um de 16, um de 8. 2 de 16. Então, o número de layers e o número de layers e o número de neurônios de cada layer é arbitrário, ok? Então olha lá. Então vamos executar essa aí. Já tem que me salvou o Shift Enter. Olha só, eu executei aqui, né? Vocês estão vendo aqui? Então eu executei esse negócio, né? E a gente tem aqui nessa célula que eu executei aqui, esse model summary, ele me dá a lista dos meus layers. Eu tenho lá um layer, que é o layer dense, que ele tem lá na saída dele, o primeiro layer, que são 20 neurônios, vão sair 20. E o último, mais um layer, que esse layer final aí é um layer de 1. Por que 1, gente? Porque só tem um neurônio. E o valor que sair dali já é o meu resultado, perceberam? E vocês se lembram que eu comentei lá, o primeiro neurônio que a gente fez, na verdade a gente juntava, quando a gente junta as sinapses, né, os valores, as entradas, a gente passa por uma função de ativação. No caso aqui, a gente usa uma função ReLU, que é uma função para criar ela vai criar uma não linearidade no meu processo, e o que ela faz, na verdade, é tudo que se chegou um Wzinho ali pequeno, valor negativo, ela zera. E se o valor for positivo, ela vai segue a entrada. Então, na verdade, ela replica da entrada para a saída. Isso é um pouco intuitivo, quase que chutado. Né? Você testa qual modelo de ativação funciona bem. Né? Digo para vocês que tanto para regressão quanto para convolução, para os layers intermediários, para os hiding layers, o modelo a ativação ReLU é a mais utilizada. Se viu na prática que ela consegue, ela cria uma não linearidade no processo e faz com que o processo seja super rápido. Então o pessoal percebe que fica legal. Aí de repente tem um modelo super específico, o cara tem uma ReLU específica que o cara diz que mexeu um pouquinho melhor. Se vocês entram, vocês vão lá no Wikipedia, tem vários tipos de ativação.
Em geral, a maioria das vezes eu uso o Relu, funciona legal, beleza. Vocês entram na documentação, vocês vão ver também. Legal. Pessoal, e aqui eu tenho o número de parâmetros, estão vendo? Aqui, olha, 280 e tal. Alguém chutaria para mim de onde saiu esse 280? O que é esse 280? Bom, eu escrevi embaixo, mas tudo bem. 280 vem o seguinte: se eu tenho na primeira camada, né? Naquela primeira camada, eu tinha 20 neurônios, né? Na primeira camada escondida eu tinha 20 neurônios, né? E eu tenho 13 entradas. Para cada um dos 20 neurônios, eu tenho os 13 do primeiro layer vão entrar nesse primeiro neurônio da primeira camada. Então já tem 13, mais 13, mais 13, mais. Eu tenho 20 vezes 13, né? 20 vezes 13, que vai dar 260, né? E aí eu tenho que somar o quê? Para cada um eu tenho o Bzinho. Aí é um B só, né? Porque eu tenho todas as entradas mais um Bzinho. Então eu tenho 20 mais 20. Então eu chego no 280. E o de saída é a mesma coisa. Eu tenho um neurônio de saída, né? Eu tenho aqui, ó. Tá chegando 20 neurônios da camada escondida e tem um neurônio na saída. Um neurônio só. Então tá entrando aqui, ó. Tá entrando os 20, uma saída de cada um deles aqui, mais umzinho que é do B. Tá certo? Então tem 20 mais um B que tá nessa saída aqui. Tá bom? Que vai na minha saída aqui, que é o meu Y aqui. Perceberam? Então aqui 20 da camada escondida, mais um Bzinho, me dá um Y aqui. Tá legal? Beleza. Então vamos lá. Eu também, olha só, aqui em cima, eu escrevi, vocês estão percebendo aqui, ó, eu escrevi aqui a minha camada, essa primeira linha, tá? Layers.input. Eu defini a minha entrada, tá? Eu defini o meu layer como layer de input, o layer de entrada que tem que ter um shape 13. Eu podia escrever aqui 13 entre. Eu podia ter entrado, mas como eu fiz aqui em cima, ó, eu criei a variável input shape, eu criei a variável aqui, né? Eu criei a variável aqui, então eu usei ela aqui. Eu posso fazer isso aqui também, eu fiz aqui só para vocês verem aqui, ó. Se eu executar esse aqui, tá? Executar esse aqui. Se eu executar esse aqui, olha lá. Ele executa igualzinho, só que eu fiz, eu só dei uma concentrada. Tá vendo que eu já peguei o próprio layer, o segundo layer que eu olhei escondido, e já avisei que o input shape dele é 13. Ou seja, olha, ele está recebendo o input, o layer de input. É mais se você quer simplificar o teu código. E é muito, em geral, o pessoal faz isso. Eu pego o primeiro layer escondido e já entro com o valor do input shape ali. Só tomar cuidado que aqui eu uso entre colchetes o 13 e no caso anterior aqui, se a gente usando no caso anterior, a gente entra com 13 direto. É detalhe da construção aí. Tá bom, pessoal? Perceberam? Já tem o modelo. Olha só, o modelo é parecido com aquele modelo que a gente viu antes lá, né? Eu tenho 13 de entrada, tenho um layer escondido e tenho um shape de saída. Essa é a minha arquitetura. Ela está vazia ainda, né? Eu posso ir lá ver. Lembra que a gente fez uma. Depois vocês brincam em casa. Eu posso vir aqui pegar model, né? Ponto inspect w. Vou ver quais são os meus Ws, né? Lembra que eu falei? Ele chuta um dado inicial, ele zera os Bs, zera todo o bias e chuta um valor inicial, um valor qualquer, para ele poder rodar. Tanto que cada vez que você rodar, ele pode até melhorar ou não, ele pode cair no valor mínimo local, e não no global. Você pode, às vezes é melhor rodar mais de uma vez. Se você quer ter certeza que sempre roda igual, quando você cria o modelo, você pode usar também um seed definido aí para você que sempre que ele criar, ele vai definir os Ws de maneira uniforme. Você pode também, isso é opção. Em geral, a gente manda rodar para esses modelos mais simples, manda rodar para ver. Legal. Uma vez que eu criei o meu modelo, o meu próximo passo é compilar o modelo. O que é compilar o modelo? É avisar qual é o meu loss, né? Quer dizer, qual que é, como eu vou medir a minha, lembra? Aí entra naquele outro desenho, lembra? Que era chuto, analiso o erro, otimizo e volto, né? Quando eu vou treinar, eu vou ter que fazer isso. Mas então, antes de treinar, eu tenho que dizer como é que eu vou medir o erro. Eu posso medir, eu posso usar o SME, lembra que a gente usou lá, né? Eu posso usar, eu posso extrair a raiz quadrada dele, né? Eu posso usar o MAI, né? Esse MAI a gente não falou dele, mas é muito utilizado também, que é
o valor, ele trabalha com o valor absoluto, quer dizer, o que eu faço? Eu pego o valor, faço a somatória da diferença dos erros, mas pegando o valor absoluto, né? O absolute error, né? Mean absolute error. Quer dizer, eu vim aqui, peguei o valor médio, quer dizer, 1 sobre n, né? Ah, obrigado. Já está ficando na hora? Está quase na hora, né? E aí eu divido por n. Em geral, e aí é importante vocês terem na cabeça o seguinte, ó, ainda mais agora que eu estou mexendo com o número. Nós estamos querendo achar o quê? Lembra? O valor da casa. O valor da casa é dólar. No caso aqui, vai chegar em milhares de dólares. Então, o resultado do nosso modelo é 10 mil, vai sair 10. Quando eu fizer uma inferência depois, fazer um chute, pegar uns 13 lá, uma casa nova, ele vai ter que ser um número, deve ser um número entre 5 e 50, lembra? O valor da casa mínima era 5, o máximo 50, deve ser mais ou menos dentro dessa faixa. O erro vai ser um erro em dólar. Mas como você, no SME, lembra que a gente viu na aula passada, aqui, né, nessa formulinha que vocês estão vendo aqui no meio da tela, aqui, vocês estão vendo uma formulinha aí, que eu não vejo o cursor, mas vocês estão vendo no meio da tela, como eu estou dobrando o valor, eu extraí, o valor real da casa era 20 mil dólares, a minha estimativa foi 30, tá bom, então 30 menos 20 deu 10, né? Ao quadrado deu 100. Falo, nossa, deu um erro de 100 mil dólares. Não deu um erro de 100 mil dólares, deu um erro de 10 mil dólares. Se era 20, eu falei 10. Então, em geral, eu posso sair a raiz quadrada. Né? Então, tranquilo. Na prática, é muito comum a gente usar o MSE, que é muito utilizado para rodar o programa, eu uso o MSE. Então, porque para o algoritmo, eu tenho que ter um erro. Para ele, se o erro é quadrado, eu levei ao quadrado, levei ao cubo, não importa muito, é um valor. Desde que todos sejam iguais, ele vai achar o menor quadrado, o menor cubo, o que for, ou menor raiz. Então, o MSE, o MAI não tá, o MSE ele é usado para o loss, mas quando eu extrair a raiz quadrada para voltar de novo num valor próximo do dólar, não está disponível. Então, em geral, o que eu faço? Eu uso loss, né? Dentro do programinha aqui, tá vendo? Eu uso. Deixa eu conseguir. Aqui tá na célula. Agora ferrou de vez, né? É aqui, né? Aqui. O que eu vou fazer, quando eu compilo isso aqui, compilei, o que eu fiz então, eu defini o meu loss como MSE, vou também usar, eu quero que durante o processo ele calcule o MAI para mim, que é o absoluto, porque ele vai dar um valor em dólar que é melhor para mim, eu quero saber quanto foi o erro final em dólar, para não ter que extrair a raiz quadrada, posso fazer também. E o otimizador é o Adam, lembra que a gente comentou do Adam, né? Que é o Learning Rate, né? Na prática, a gente pode usar SGE, que é o Stochastic Gradient Descent, só que lembra que eu já comentei com vocês que o Stochastic é porque ele não vai pegar todos os nossos 400 dados, ele vai pegar bloquinhos, em geral o default é 32 em 32, eu posso mudar esse valor, você fala, não, eu quero fazer ele dado de 1 em 1, ele vai demorar para caramba, não, eu quero fazer todos os 400 de uma vez, ele é mais rápido, mas eu posso me perder. 32 é um valor bizu, então, em geral, 32. Se de repente você fala, quero melhorar mais, vou fazer um teste, fazer 16, fazer 64. Você pode mudar esses valores, que está dentro, quando você faz o compile, dentro do compile aqui, ele é uma das opções. Tá ok? Legal. Pessoal, uma vez que a gente compilou, o próximo passo agora é treinar. Tá certo? Eu vou treinar esse cara aí. Então, como é que eu vou treinar? Eu vou model.fit, que é para mim fazer o treinamento, lembra que fizemos na aula passada. Vou treinar, olha só, o detalhe. Vou treinar com o X normalizado que eu usei, que as minhas entradas normalizadas. A minha saída, que é valor em dólar, essa eu não vou mexer. Quero rodar para 1000 epochs e botar verbose zero aqui, porque eu não quero que ele fique listando. São 1000 linhas, é muita linha, né? Então eu não quero que ele fique listando isso daí. Então eu vou mandar ele executar, eu vou executar isso aqui. Ele vai executar, vai executar, vai executar. Uma desvantagem de botar o verbose zero é que você está rodando ali, eu não sei se ele tá o que ele está rodando, né? Às vezes o verbose 1 é bom, ele põe menos informação, mas rodou, parou, deve ter rodado. Vamos inspecionar, né? Vamos inspecionar aqui. Ó, mandei imprimir, olha o que eu fiz, ó. Mandei imprimir, quando eu fiz o model.evaluate,
eu vou fazer a... Aqui eu continuei usando train e train, tá? Só para pegar... Basicamente, ele pega a última linha. Qual foi o máximo valor que ele chegou? Olha lá, pessoal. O máximo valor que ele chegou foi para 5,2 de loss, que o nosso loss, lembra? O nosso loss, nosso loss. O nosso loss é o MSE, tá certo? E como eu mandei ele também calcular o MAI, ele calculou um MAI de 1,6. Significa, gente, que esse modelo deu um erro aí de $1.600, mais ou menos. Perceberam? Quando ele rodou tudo, no final ele chegou que ele vai chegar num valor que, dado aquelas entradas, em $1.600. Ah, legal. Quer ver, ó? Vou mandar. Deixa eu. Lembra que eu tinha feito o history, né? Quando a gente fez aqui, ó, eu criei history igual, porque quando você faz model.fit, ele te retorna um valor. O que ele te retorna? Ele te retorna, né, esse conjunto, um dado, né, um dicionário que contém loss e EMI. Tá? Podia ter outras coisas. Se quisesse, eu queria outros parâmetros. Ele vai retornar esses caras. Então, já que eu tenho MAI, já que eu tenho esse cara, que eu vim aqui e faço um gráfico dele, ó. Ó que bacana. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou vendo como que a minha perda, o valor da perda, foi descendo, né, à medida que eu fui fazendo as epoques. Olha lá. Mais ou menos uma epoque, vocês estão vendo? Ó, ele desceu rapidamente o erro lá. O erro veio em torno de 5, né? Ele está medindo aqui, ele está medindo o MAI ali, ele veio descendo, 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 né? Eu mandei imprimir o MAI, né? Então ele tá vendo? Mandei o MAI, né? Então o MAI chegou em 1,6, mas quando chegou perto de $5.000, vocês viram mais ou menos, se eu estou chutando aqui, sei lá, na epoque número 80, ele diminuiu a velocidade, ele já não, mesmo, ele já começa a ficar mais difícil, os erros vão abaixando menos. Mas conforme eu fui continuando aumentando, olha lá, a epoque 200, 400, 600, né? Olha que legal. Aí por aqui já começa a ficar, tá vendo que eu tinha rodado uma vez, já vi que depois de 800, você podia ter parado em 800, vai virar um pouquinho maior. Talvez se eu for para 2.000 vai baixar um pouquinho, mas já não tem muito sentido. Então é muito legal quando você faz esse gráfico para você ver mais ou menos para onde foi o erro, né? Agora vem uma parte importante. A gente precisa testar lembra dos valores de teste que a gente não mexeu neles ainda, né? Esse erro de $1.600 aqui, eu consegui com os meus valores de treinamento, né? Agora, o que acontece, né? Se eu vier aqui agora e fazer a mesma coisa, fazer uma avaliação do modelo, mas usando os valores de teste. Se eu faço isso aqui, interessante, né? Deu um MAI maior. Não deveria, mas deu nesse caso. Nesse caso deu. Se eu rodar de novo, vai dar menor. Não, perdão. Perdão, tá certo. Desculpa. É, e aqui eu posso rodar um. Eu posso pegar o valor o valor do SME e extrair a raiz quadrada, que dá $4.000. Pessoal, por que deu maior? Até eu me confundi, mas por que deu maior, hein? Por que quando eu fiz com treinamento deu 1.600 e agora aqui deu 2.700? Tem sentido isso? Tem sentido essa diferença de 1.600, 1,6, que é $1.600, né? Para $2.700? O que vocês acham? Tem sentido? Que a gente fez? Eu peguei 400 e tantos casas que eu tinha os valores de entrada e o valor de saída. Treinei o modelo e vi que o modelo dava um erro de $1.600. Ah, legal. O que eu fiz agora aqui? Peguei 100 casas, apliquei naquele modelo, tá certo? E deixei o modelo me dar o valor, o Y chapéu. E comparei com o valor real, o Y teste, que eu sei que é o valor real delas. O erro ficou maior, o que é meio óbvio, né, gente? Por quê? Aí são valores reais. Mas mesmo assim, olha que legal, né? Nós estamos falando de cara, o que vocês estão vendo aí? Qual que era o valor médio das casas? Uma casa em torno de $20.000, né? $22.000. Vocês estão vendo que está dando um erro aí deu um erro de $2.600 por um valor que eu não conhecia. Eu vim com uma casa, as casas que o modelo nunca viu na vida. Esse conjunto de casas, 100 casas de farame das casas. E ele mesmo assim deu um erro, ficou pior do que o caso anterior, mas deu um erro em torno. Eu tinha feito de manhã, deu um pouquinho diferente, mas olha que legal, né? Isso é muito bom.
Né? O modelo tá um modelo bem legalzinho, porque a gente fez aquele normalização. Eu fiz um teste sem normalização, acho que chegou a $4.000, esse 2.700 foi a 4.000. Então. Ah, tá aqui não, tinha aqui embaixo, eu tinha feito de 3.500, né? Olha, baixou bastante. Depende, às vezes, você pode fazer um tuning em alguma outra coisa, mudar um pouco os neurônios, vai melhorar mais ainda. Viu que legal? Né? Então, pô, é bacana, né? Então, quer ver? Vamos ver aqui. Vamos pegar um caso aqui, ó, um caso real. Vamos pegar o que eu tô fazendo aqui. Eu tô pegando os primeiros cinco saídas do meu conjunto de testes. Os primeiros eram a primeira casa era $8.500, a segunda era perto de $20.000, $22.000, $31.000, $24.000, né? Vamos pegar os valores aqui, ó. Perceberam? Então a primeira era 8, ó, olha só. O valor real era 7.200, o meu modelo deu 8.000 e pouco. Puxa, você fala, pô, Marcelão, ficou mal, né? Porque, puxa vida, deu um erro até razoável. Fez um erro aí de mil e tantos dólares em uns 20% de erro, é verdade. Você viu uns valores menores, ela errou mais, porque tinham menos dados também, né? Vocês perceberam que tinha muito dado em torno de 20, né? Era um volume grande de dados. E aí, quando eu estou aqui, ó, os valores, a segunda e a terceira casa, o valor real 18,8 e 19, deu 19 e deu 20. Olha como deu bem próximo. Vocês perceberam que o erro ficou menorzinho, né? Porque eu tinha mais dados. Então perceberam a vantagem? Os valores de casa, as casas que tinham valor mais baixo, tinha menos casas. E os valores mais altos também tinha menos casas. Então, quanto mais próximo dos valores médios, que é porque eu tinha mais dado para ser treinado, o meu modelo tem um erro menor. Quer dizer, o erro médio foi $2.700, mas significa que ele é maior o erro no começo, fica menor no meio, depois ruim de novo no final. Perceberam a ideia? Aí a gente pode fazer se a gente quiser aqui, né, nesse último aqui, se eu conseguir chegar nesse aqui já tá ou não? Aqui. Olha lá. Eu mandei fazer ó, eu mandei imprimir aqui, ó, mandei fazer imagem, que eu gosto muito de fazer imagem, né? Pelo menos eu acho que é legal. Então, se a gente vamos tentar entender. Olha aqui, ó, eu mandei fazer um histograma. Se a gente pegar em vermelho, é os reais, né? Aqueles valores que eu tinha, que é o meu Y normal. E em azul, meu Y chapéu. Eu botei um alfa ali, ó, para você poder enxergar um e outro. Então a gente, ó, deu para ver, olha só. Olha que tem mais. Olha que menos de $10.000, né? Eu tinha casa aqui que valia $7.000. E o meu preço não passa de 3.000. Vocês perceberam que tem um erro razoável aí, né? Aí, perto dos 20.000, de 20 a 30, elas estão. A maioria está bem próximo, e aí depois eu tenho uns erros mais para frente. Então, é uma maneira de você é, analisar isso aí. Tá bom? Pessoal, acho que mais ou menos estamos vocês querem dar um intervalinho?